É muito comum você ouvir a frase Portugal está virando o Brasil. Podemos interpretar essa frase de maneira positiva ou negativa. Pelo lado positivo, podemos citar os costumes positivos que os brasileiros trazem para Portugal. Aquele sentimento mais emotivo, deixando de lado aquela situação um pouco mais fria, que é muito comum dos europeus. Também temos a brincadeira, né? O brasileiro, por natureza, ele é brincalhão. E dependendo de qual estado ele for no Brasil, ele vai ser mais brincalhão ainda. O próprio jeito brasileiro de ser, ele acaba que contagia muitos portugueses, até porque a maioria gosta sim dos brasileiros, a maioria gosta sim de pessoas de fora. Os que não gostam, posso dizer que é um número pequeno em Portugal. Enfim, a gente tem muita coisa boa sim. Já pelo lado negativo, isso pode ser sentido simplesmente pelo fato de a quantidade de brasileiros que estão chegando em Portugal. Com certeza teremos portugueses que não gostam dessa quantidade excessiva de brasileiros ou até mesmo outros países que estão chegando aqui em Portugal. Os próprios costumes negativos que alguns brasileiros trazem, como perturbação em alguns lugares que para ficar mais tranquilo, como música alta em ônibus, nas praias, enfim, a falta de educação, infelizmente vem muita gente com um nível de educação lá embaixo. Não tô aqui para julgar ninguém, mas essa é a realidade. E outras características negativas que infelizmente acabam incomodando não só os portugueses, mas as outras pessoas que estão por perto. E agora podemos incluir nessa lista negativa a corrupção política. Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Portugal tá pegando fogo pelo lado político, assim como no Brasil, e eu quero te mostrar um pouco dessa realidade atual no mundo político, beleza? Então, bora! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diogo e você está no canal da Família Matos. Nesse vídeo eu quero te fazer a seguinte questão. Será que Portugal está virando o Brasil? Ou o exemplo político do Brasil chegou até Portugal? Dessa vez, olhando pelo lado político, eu quero te mostrar um pouco da realidade atual que Portugal tem vivido. Não vai ser nada complexo, são notícias atuais e eu quero te mostrar um pouco. Não estou dizendo que aqui em Portugal nunca teve corrupção. Não, pelo contrário. Mas, levando em consideração o momento atual político, falando de corrupção diretamente, podemos dizer que Portugal está virando o Brasil, sim. Bom, na verdade, essa afirmativa deveria ser um pouco ao contrário, até porque tudo começou aqui. Só que o Brasil, vamos dizer que importou e melhorou essa questão aí da corrupção. E parece que agora tá voltando para cá 2.0, vamos dizer assim. Atualizada, né? Ou melhor, 100% atualizada, estilo Bomba Pet. Temos alguns casos recentes de corrupção, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. Há cerca de 10, 11 anos, Portugal se viu em um caso de corrupção que até hoje não teve o julgamento. E alguns crimes dessa galera aí pode até prescrever, o que faz a gente bater de frente ali com a questão do atual presidente brasileiro, onde ele não é inocente e como o caso dele ficou transitando de estado em estado, acabou que prescreveu. E é isso que pode estar acontecendo com um dos casos mais importantes de corrupção aqui em Portugal. Estou falando da Operação Marquês. Na cabeça de tudo estava o primeiro-ministro daquela época, José Sócrates. Esse aí que você vê em foto. Ele esteve mais de 9 meses em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Évora. Foi acusado por 3 crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos, 3 de fraude fiscal qualificada, totalizando aí 31 crimes. Esse é o primeiro-ministro de Portugal daquela época lá. Mas, como no tema desse vídeo, Portugal está virando o Brasil. Isso porque na decisão instrutória de 9 de abril de 2021, o juiz Ivo Rosa decidiu ilibar José Sócrates de 25 dos 31 crimes. Mas o Ministério Público recorreu da decisão do juiz Ivo Rosa e hoje o José Sócrates pode ser julgado por 22 crimes, sendo 3 crimes de corrupção, 13 crimes de branqueamento de capitais e 6 crimes de fraude fiscal. Mas como já te falei,
como ele fica entrando com o processo e os processos demoram para ser analisados, alguns desses crimes aí podem prescrever, assim como foi do atual presidente brasileiro, Lula. Cara, eu falei aqui do primeiro-ministro, mas a lista é gigante. Tem vários nomes, tem várias empresas. Então, eu vou deixar o link na descrição e assim você vai conseguir entender um pouco mais, ou melhor, você vai conseguir entender o que foi a Operação Marquês. Você vai saber quem levou o dinheiro, para onde, como trouxe, enfim, todas as empresas envolvidas. Então dá uma passadinha na descrição que assim você fica sabendo um pouquinho mais, beleza? Ainda na Operação Marquês, um nome que chamou muito a minha atenção foi o nome de Zeinal Bava. Isso porque Zeinal Bava foi o presidente da Oi Telemar, no Rio de Janeiro. E eu trabalhei na Oi, então quando eu vi, Zeinal Bava? E eu fui dar uma olhada, sim, era o mesmo. Zeinal Bava ele foi presidente da Portugal Telecom aqui e quando as duas se juntaram, Portugal Telecom e Telemar, ele saiu daqui e foi ser o presidente da Oi no Brasil. Bom, eu trabalhava na Oi, minha empresa era responsável por fazer gerenciamento de todas as obras na Oi e eu trabalhei diretamente na obra do escritório dele, no 8º andar, em um prédio no Leblon. Vou te falar, a obra foi gigante, a adequação daquele andar ali foi top, ninguém. Muita grana, muita grana. Pense em tudo de primeira linha. Até porque, né, o cara era presidente da Portugal Telecom aqui e foi ser presidente da Oi lá, né? E eu não sabia que ele já estava fazendo algumas merdas aqui referente à Operação Marquês. Então, isso me chamou muita atenção. E nessa época também eu nem pensava em morar em Portugal. E achei interessante, chamou muita atenção e resolvi incluir o nome e a foto dele aqui nesse vídeo. Então, eu só citei 2 nomes da Operação Marquês. O ideal é que você dê uma passadinha na descrição para ver aí como se desenrolou, né? Como é que tá essa situação atualmente, beleza? Então, bora continuar aqui. Pulando para 2023, agora já ali no finalzinho do ano, a gente tem a Operação Influência. E pasme, mais um primeiro-ministro. Novamente, um primeiro-ministro envolvido em um esquema de facilitação nas concessões para mineração de lítio no norte de Portugal. Um projeto para uma central de produção de hidrogênio verde e um projeto para um centro de dados, tudo isso em Sines. Só para você ter uma ideia, uma das empresas que fazem parte dessa Operação Influência, ela teve seu contrato assinado 3 dias depois de ter se estruturado. Então a empresa apareceu, foi criada e 3 dias depois ela já estava ali com um contratinho assinado para iniciar ali o processo de produção e extração de lítio, né, lá no norte de Portugal. Isso lá no Conselho de Montalegre. E essa autorização ela foi concedida ali pelo secretário de Estado da Energia e pelo então ministro do Ambiente. Cara, vai na descrição, tem muita coisa, eu não vou ficar citando nomes e fotos aqui, porque eu não sei, né? Mas vai na descrição que tem tudo lá. Então, uma curiosidade é que 78 mil euros foram encontrados lá na residência oficial do primeiro-ministro, assim como drogas com um dos seus ministros. Resultado disso é que as investigações continuam e em novembro de 2023, o então primeiro-ministro António Costa pediu demissão do seu cargo e o presidente Marcelo foi então obrigado a dissolver todo o parlamento. E agora, em março de 2024, a gente vai ter novas eleições para colocar um novo parlamento lá, né? E vamos ver o que vai ser. Bom, pelo menos aqui o pessoal se demite, a gente tem a possibilidade de ter uma nova eleição e possivelmente esses caras podem ser presos. Apesar de demorar, né? O resultado aí, como a gente viu na Operação Marquês, mais de 10 anos e ninguém, né, foi preso. Então vamos esperar aí, né? Que a justiça, como eu falei, é igual ao do Brasil, né? Nesse lado aí, eu acho que não é que tá virando o Brasil, é que é igual mesmo, é igual. Mais um casinho de corrupção, esse agora já em 2024, a gente tem uma operação que levou o nome de Operação Zarco. Você não sabe por quê? Eu vou te explicar aqui agora. Operação Zarco se dá porque é o nome de um navegador que Infante Dom Henrique escolheu para mandar, para ser o chefão lá na Ilha da Madeira. Então esse caso está acontecendo lá na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é uma região autônoma, então por lá a gente tem, ou melhor, nós tínhamos um presidente que se chama
Miguel Albuquerque. Eu disse tínhamos porque no final de 2024 ele pediu demissão do cargo. Dessa vez, o então presidente regional da Madeira. E ele pediu a sua demissão por suspeitas de prática de crimes econômicos, financeiros. É corrupção, né? Vamos dizer que é tráfico de influência, enfim, podemos dizer corrupção, para entender um pouquinho melhor, né? Em causa no processo estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevida de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência. Falei corrupção, né? Na sua essência. Também vou deixar o link dessa operação, né? Na verdade, essa operação, o nome só foi dado agora, então não tem muita como da Operação Marquês e da Operação Influência, que já está no Wikipedia. Mas tem links das reportagens, eu vou deixar também. Dá uma olhadinha porque vai ser interessante saber que a gente não tem presidente daquele lado lá nas ilhas e nem primeiro-ministro aqui, né? Então dá uma olhadinha na descrição. Mas e aí? Isso tudo foi só para te mostrar aqui, cara, alguns casos de corrupção que Portugal também tem e que traz à tona a ideia central desse vídeo. Portugal tá virando o Brasil? O que você acha? Diz aí pra mim nos comentários, com educação. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha aí para dar aquela força, né? Se você não gostou, deixa seu dislike aí, comenta alguma coisa. Você comentando, você ajuda de qualquer maneira, seja comentários positivos ou comentários negativos, curtindo ou descurtindo. Aí é com você, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha uma excelente semana, que você consiga realizar todos os seus sonhos e nos vemos nos próximos vídeos, galera. Valeu, peace!